Oi! Nesse vídeo eu vou compartilhar como que o nosso método funciona para te ensinar a ajudar o seu filho a dormir mais horas seguidas por toda a infância, mas sem que para isso você precise deixá-lo chorando no berço. Os altos e os baixos no sono, eles vão sempre existir, não só durante a infância, a vida toda. Eles fazem parte, porque a gente não é robô. Mas com base no método ciclo positivo do sono, você vai aprender a como ter mais altos do que baixos e a contornar esses baixos sempre que eles acontecerem, para que o sono contínuo e restaurador seja uma realidade para o seu filho. Muita gente acredita que para se ajustar ao sono de uma criança só seja possível contratando um serviço personalizado. Então vou te falar aqui para quem que é o método que a gente ensina no nosso curso. Ele é para famílias com bebês que acordam muitas ou poucas vezes à noite, bebês que só dormem mamando ou embalados no colo ou com a chupeta e os pais às vezes querem tirar essa chupeta, para pais que fazem cama compartilhada e que querem mudar isso, mas que não sabem como voltar a criança para o seu próprio berço ou para o seu próprio quarto. É também para bebês que acordam muito cedo, lá pelas 4, 5 horas da manhã. Bebês que ficam horas acordados na madrugada, para aqueles que lutam contra o sono, para aqueles que acordam chorando, seja nas sonecas ou à noite, e principalmente é para os pais que falam que já tentaram de tudo e que acham que nada funciona com seu filho. Mas a gente não vai te revelar uma fórmula mágica, então o curso é para aquelas famílias que se empenham tanto em estudar o nosso método quanto em aplicá-lo para colher as tão sonhadas noites de sono contínuo. É também para os pais que priorizam as necessidades dos filhos e que têm constância, consistência e paciência. É também para as famílias que não passam o dia com o filho e que tem outra pessoa que cuide da criança, mas que consegue passar as recomendações do curso e do método para essa outra pessoa seguir. O curso serve também para as mães que não têm ajuda do pai no processo e principalmente para as famílias que já tentaram de tudo. Agora eu preciso te falar que o curso não é para as famílias que querem resultados rápidos, porque como eu disse, a gente não vai revelar uma fórmula mágica. Para ajustar o sono de uma criança, a gente tem que fazer uma construção. O curso também não é para quem não quer ter rotina com os filhos ou para as famílias que querem apenas aplicar um treinamento de sono no bebê. A gente aqui não ensina outra forma de se ajustar o sono infantil que não ajustando importantes pontos na rotina, no hábito e no emocional da criança. Os ajustes certos, nos momentos certos do dia, feitos da forma correta e com a nossa ajuda ao longo de todo o processo, fazem toda a diferença no sono do seu filho, dia após dia. Você vai entender o começo, o meio e o fim do nosso método e pouco a pouco vai começar a ver os resultados aparecerem. Assim como a Liange, mãe do Matias, de 9 meses. Ele fazia sonecas curtíssimas, chorava muito para dormir, precisava ser ninado e acordava demais à noite. Depois que a Liange fez o nosso curso e colocou o nosso método em prática, o resultado é esse que vocês estão vendo nesse vídeo. O pequeno Matias passou a dormir 11 horas seguidas todas as noites. A Marília é mãe de 2 e ela mora fora do Brasil. Não tem nenhuma rede de apoio para ajudar com os pequenos. Quando a sua primeira filha estava com 5 meses, ela comprou nosso curso, achando que essa história de 12 horas de sono noturno não passava de propaganda enganosa. Mas contra tudo e contra todos, inclusive contra o marido, ela pagou para ver e disse que foi o dinheiro mais bem gasto da vida. Depois de 1 mês aplicando tudo, ela conta que a filha se tornou outra criança. E esse é um feedback muito comum que a gente recebe dos pais. Ela se tornou mais segura porque começou a ter uma boa rotina. Não foi nada da noite para o dia, porque não existe milagre, pessoal. Existe dedicação e consistência. E hoje ela colhe os bons frutos. Com o segundo filho, ela não comprou o curso na gravidez porque ela pensou, eu já fiz, eu não preciso. Mas com 1 semana de vida, ela viu que a coisa estava apertando, correu, comprou o nosso curso e as coisas começaram a melhorar. Hoje ela diz que não tem medo de fazer todas as adaptações na rotina e no dia a dia dos filhos, porque ela aprendeu os macetes com a gente. A Adriana é a mãe do Romeu, de 1 ano e meio.
E ela escreveu pra gente contando que antes do curso o filho só chorava, só queria colo e peito. As sonecas não passavam de 40 minutos, tanto no berço, no carrinho ou no colo, e ela achava que tinha algo errado com ele. Ela pensou até em procurar um neurologista, porque o sono do Romeu era um terror. Ela se sentia péssima, a privação de sono estava deixando ela enlouquecida. Todo mundo falava para ela, bebê é assim mesmo, depois melhora, mas ela não aceitava. Não tinha tempo nem de ir no banheiro sem que ele chorasse. Ela contou que era desesperador. E ela começou a ler muito sobre sono do bebê, consumia todos os conteúdos que apareciam pela frente sobre esse assunto. E aí ela contou que o nosso conteúdo pareceu ser o que mais se encaixava no que ela queria e que ela achava a gente muito clara. Bom, ela comprou nosso curso, mesmo o marido dela não acreditando, e ela se enfiou de cabeça em estudar. Porque ela disse que era a sua última esperança e deu tudo certo. O Romeu acordava de 3 em 3 horas para mamar a noite toda e na primeira semana aplicando o curso já reduziu para 5, 6 horas o intervalo dele dormindo. Ela nem acreditou que pôde dormir mais de 4 horas seguidas. Ele tinha muitas associações de sono, peito, colo, balanço, chupeta. E eis que 15 dias depois, todo mundo na casa conseguiu dormir a noite toda sem interrupções. O pequeno Romeu dormiu mais de 10 horas seguidas e o tempo de sono noturno e das sonecas só foi aumentando. Ela fez o curso quando ele estava com 5 meses e meio e com 7, 8 meses ele já tirava 2 sonecas de 2 a 3 horas e 12 horas de sono noturno, ou seja, mais dormia do que ficava acordado. E ela conta que ainda teve que escutar, nossa, ele tá dormindo muito, não é normal. Tem gente para palpitar em tudo, né, pessoal? Pois é, esses são apenas alguns dos mais de 800 depoimentos que a gente já recebeu de famílias que tiveram sucesso ajustando o sono dos filhos com o nosso método. Eu mesma tenho 2 filhos, o Matheus de 13 anos e o Vini de 5, e eu também já sofri muito com a privação de sono. Quando o Matheus nasceu, eu me separei do pai dele e me vi sozinha cuidando de um bebê tão pequeno. A iniciativa da gente se separar foi minha, e eu acho que porque eu me sentia tão culpada por isso, eu não aceitava ajuda nenhuma para cuidar do Matheus, nem da minha mãe. E com isso eu me sobrecarregava horrores, dia e noite. A carga era super pesada. O Matheus era bem tranquilo, ele dormia em qualquer lugar, mas acordava várias vezes à noite. Eu fui ficando exausta. Até que uma amiga me emprestou um livro que ensinava o bebê a dormir. E eu lembro exatamente o dia que ela me deu o livro, dizendo que ela tinha aplicado com as 2 filhas dela e que tinha funcionado super bem. Bom, eu devorei o livro, né? E comecei a aplicar com o Matheus. Funcionou super bem. 8 anos depois, casei novamente e eu tive meu segundo filho, o Vini. Mas o problema dele era totalmente diferente. Ele dormia bem à noite, mas fazia sonecas horrorosas. Ou então nem dormia durante o dia e ficava chorando horrores no final da tarde. Era desesperador, me dava pânico só de pensar em ficar sozinha com ele no final do dia, porque eu sabia que as crises de choro iam acontecer, mas que eu não ia conseguir acalmar ele sozinho. Eu lembro que a avó do meu marido faleceu quando o Vini tinha 2 meses e meu marido precisou ir lá para o interior de Minas para se despedir da avó dele. Eu me tremia todinha de saber que eu ia ficar sozinha. Só de lembrar eu já me arrepio. Que eu ia ter que cuidar de um bebê que não fazia sonecas e que no final do dia só sabia chorar por conta disso. Eu me sentia completamente impotente. Novamente eu fui atrás de outros livros que pudessem me ajudar com as sonecas dele. E eu não encontrei muita coisa. Não encontrei algo que me ajudasse exatamente com o que eu precisava. E aí eu decidi contratar uma consultoria de sono, mas eu não gostei. As orientações eram todas muito genéricas, pouco efetivas para o meu problema exato. Foi aí que eu decidi ir mais a fundo e fazer uma especialização em sono infantil nos Estados Unidos. Ali eu comecei a aprender tudo sobre sono para me formar como consultora de sono infantil e eu tive a ideia de contratar a minha professora do curso para me ajudar com as sonecas do Vini. Foi sensacional! Eu estava estudando um conteúdo super denso para me especializar em sono infantil e ao mesmo tempo eu tinha o serviço personalizado da minha instrutora do curso. As sonecas do Vini finalmente passaram a melhorar
e eu ganhei um conhecimento surreal sobre sonecas, muito mais profundo do que as minhas próprias colegas de turma. Tanto é que depois que a gente se formou, muitas delas recorriam a mim quando pegavam casos práticos com problemas nas sonecas. A essa altura, com todo o conhecimento que eu adquiri sobre como melhorar o sono infantil, como ele se compõe, o que ajuda, o que prejudica, etc, 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 me arrependi horrores de ter aplicado com o Matheus um simples treinamento de sono, com base naquele livro que eu li, sem ajustar nenhum outro elemento que compõe o sono saudável. Eu jamais faria daquela forma novamente. Nessa primeira formação, eu e a Jéssica, a minha sócia, a gente se conheceu. E anos depois, a gente fez a nossa segunda formação em sono infantil, também nos Estados Unidos, e a partir daí a gente criou o nosso método, com base nos nossos estudos e no que a gente vê funcionar na prática com as centenas de famílias que a gente já atendeu de forma personalizada. Já foram muitas até aqui, e a gente sabe o que dá certo. Uma coisa que as pessoas erram muito ao quererem resolver um determinado problema que enfrentam com o sono dos filhos é começar mudando exatamente aquele problema. E não é por aí que a gente começa. Começar tentando mudar aquele exato ponto que incomoda, por exemplo, retirando a chupeta que parece estar atrapalhando a continuidade do sono da criança, ou desmamando porque a criança acorda várias vezes à noite para mamar, só vai desgastar todo mundo na família. É quase como se para se melhorar alguma coisa que não tá bom no sono, você precisasse ir comendo pelas beiradas para depois chegar no problema central. Mas ninguém te fala isso, né? Um outro ponto que ninguém te fala é que é durante o dia que a gente resolve a enorme maioria dos problemas com o sono. Mesmo que o seu problema seja no sono noturno. Mesmo que esses problemas se manifestem à noite. Não ir adaptando a rotina dos filhos da forma correta conforme eles crescem é uma das principais razões do sono regredir, sabia? E por último, mas nada menos importante, as famílias confundem rotina com cronograma. Seguir todos os dias os mesmos horários é, para muitas famílias, a razão pela qual o sono vai de mal a pior. E ter rotina é diferente de ter uma rotina que seja adequada para as necessidades da faixa etária da criança. E isso faz toda a diferença e tem um impacto positivo ou negativo no sono dos filhos. Por isso que o nosso método considera as 24 horas do dia da criança. E por isso que eu me arrependo tanto de ter aplicado um simples treinamento de sono com meu filho mais velho, o Matheus. Eu não sabia o quanto o dia impactava a noite. Eu não sabia que eu não podia atacar diretamente o problema de sono que eu enfrentava com ele, que era só a noite. Depois que eu estudei, eu aprendi que eu tinha que cuidar das 24 horas do dia dele. E foi por isso que a gente desenvolveu o nosso método e por isso que o nosso método olha as 24 horas do dia da criança. A etapa mais importante do nosso método é ensinar vocês a ajustar o dia da criança. A maioria das famílias que nos procura já tem uma rotina estabelecida para a criança. Principalmente se a gente está falando de um bebê depois dos 6 meses. Antes disso ainda é um pouco mais comum que a criança ainda não tenha uma rotina estabelecida. Mas o grande problema é que essa rotina que a criança tem, se ela dorme mal, ela não está boa. Se a criança dorme mal, é porque a rotina não está atendendo às necessidades dela. É porque os pais não sabem os ajustes que precisam fazer para que a criança tenha um sono mais contínuo. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é por que é que quando a gente não tem uma rotina ajustada, o sono fica prejudicado, o sono é ruim. Quando a rotina não está atendendo às necessidades da criança, o cansaço vai se acumulando. Quando o cansaço se acumula em excesso, essa criança tende a conseguir relaxar menos cada vez que ela dorme, porque nenhum de nós consegue dormir bem se está exausto. A gente precisa estar cansado para dormir, mas não exausto. E uma criança que não tem a sua rotina bem estruturada, com as necessidades dela sendo atendidas, e muitas vezes essas necessidades passam despercebidas pelos pais,
ela vai acumular cansaço de pouquinho em pouquinho. São ajustes muito importantes de serem feitos e isso é uma das coisas que a gente ensina para vocês no nosso método por faixa etária. Então, a cada faixa etária, conforme a criança cresce, a gente vai ensinando vocês no curso quais são os exatos ajustes que precisam ser feitos. Quais são os exatos pontos de atenção que você tem que ter na rotina do seu filho? Se a gente está falando de uma criança muito cansada, que rotina é essa que precisa ser instaurada num primeiro momento, até que você trabalhe esse cansaço? Se você já está no meio do seu processo e você já aliviou um pouco mais o cansaço, qual é essa rotina agora que a criança está um pouco menos cansada? E assim por diante, conforme a criança cresce e conforme você alivia o cansaço dela. Esses ajustes são muito importantes e a gente olha não horários fixos, a gente olha uma rotina que tem equilíbrio, que tem ritmo, que olha para a criança como ponto central. Por isso que horários fixos não funcionam. A gente desconsidera totalmente a criança se a gente instaura horários fixos na rotina dela. Um ponto muito importante que se perceba aqui é que a gente tem um tripé da alimentação, atividade e sono. Esses três elementos que compõem a rotina da criança, porque ou ela está dormindo, ou ela está brincando, que é a atividade, ou ela está se alimentando, precisam estar em perfeita harmonia. Perfeita, porque senão você tem uma criança que na hora de comer está cansada, com sono, não come, não se alimenta, faz birra, porque juntou sono com hora de comer, não dá certo. Ou você tem uma criança que na hora de dormir tá com fome e aí não consegue dormir porque a barriguinha não tá abastecida. Ou você tem uma criança que na hora de brincar, de se desenvolver, de fazer uma atividade, não aprende nada, tá irritada, chora, não quer saber de nada, só quer saber de colo, ou fica agitada demais e é uma criança que vive agitada, porque a agitação ou a superagitação também é um sinal de sono enorme, não só de sono, mas de cansaço, né? Então a gente ensina vocês a comporem a cada idade, conforme a criança cresce, esses três elementos, esses três ângulos da vida da criança, para que eles estejam em harmonia. Por isso que o nosso curso é tão completo. A gente não fica só no sono, porque é impossível você ajustar o sono de uma criança sem olhar para o tipo de atividade, para o nível de atividade, para a alimentação, para o sono, para o emocional, para tudo. A gente olha para todas essas questões, para todos esses ângulos. E a gente ensina vocês a como irem adaptando e adequando conforme a criança cresce, para que vocês não tenham regressões, para que quando houver regressões, vocês saibam retomar as rédeas e voltar para os eixos. Porque uma vez que você aprende todo esse processo, porque você começou com uma criança cansada e se ela regrediu lá na frente é porque o cansaço se acumulou de novo, você sabe trilhar esse caminho todo de uma vez de novo. Essa é a beleza do nosso método. Por isso que a gente tem tanto sucesso, por isso que a gente acredita tanto no que a gente faz. A gente não vai te ensinar a aplicar um treinamento de sono. A gente vai te ensinar a equilibrar a vida do seu filho, a rotina do seu filho, para que ao longo de toda a infância você tenha uma criança que se desenvolve bem, que brinca bem, que faz bem as atividades bem disposta, que tem o seu sono bom, saudável, restaurador, na quantidade que ele deve ser e com a continuidade que ele deve ser e que se alimenta bem, porque ela está disposta. Isso tudo tem que ser muito bem equilibrado e isso é o que a gente ensina para vocês. Então eu dizia que a gente começa ajustando o dia da criança e dependendo da idade dela você vai ajustar de um jeito, dependendo do nível de cansaço você vai ajustar de outro e a gente vai percorrendo todo esse caminho com vocês, né? Então a primeira mensagem que eu dei aqui para vocês hoje, explicando o nosso método, é que vocês não podem instituir horários fixos. Isso não é ajustar a rotina, isso não é o primeiro passo para se vencer o cansaço. E o vencimento desse cansaço é o primeiro passo
para se ajustar ao sono da criança. É por aí que a gente começa. Depois que você ajustou bem esse cansaço e você já está lidando com uma criança muito mais descansada, porque você investiu durante algumas semanas nisso, e a gente ensina todo o passo a passo no curso para vocês, a gente passa para uma segunda etapa, que é a etapa onde a gente olha quais são as associações de sono que essa criança tem. Às vezes uma criança que mama no peito para dormir, ela acorda muitas mais vezes à noite e você acha que o problema é o peito, mas ela está acordando muitas mais vezes à noite por conta daquele cansaço, daquela exaustão que foi causada porque a rotina não era adequada para a faixa etária dela. E uma vez que você ajusta tudo isso, que você ajusta essa rotina, que você faz os ajustes finos que a gente ensina vocês a fazerem e você começa a vencer esse cansaço e você começa a lidar com uma criança muito mais descansada, ela vai estar muito mais aberta, não só para mudar as associações de sono que ainda estejam atrapalhando, mas ela vai conseguir relaxar e aquela associação de sono que você achava que era um problema, como por exemplo, mamar várias vezes à noite no peito para continuar dormindo, pode deixar de ser um problema. A gente tem muitos casos de pais que aconteceram isso, muitos. A criança mamava inúmeras vezes durante a noite, eles investiram algumas semanas, umas 2, 3 semanas nesses ajustes muito importantes e às vezes ajustes finos que os pais não percebem sozinhos nessa rotina. A criança começou a mamar menos, depois mais frequentemente ia espaçando a quantidade de horas do sono noturno e de repente uma noite inteira sem acordar, outra noite inteira sem acordar e outra e outra e outra. Isso é muito comum acontecer. Mas também tem casos em que mesmo com a rotina bem ajustada, com o cansaço vencido, a criança continua acordando, porque para ela aquela associação de sono que ela tem é muito forte. Por que é que a associação de sono pode ser um problema? Quando a gente dorme, todos nós, não só as crianças, a gente vai passando por ciclos ao longo do nosso sono. Então, em nós adultos, os nossos ciclos de sono duram por volta de 90 minutos, 1h30. Em bebês menores de 6 meses, eles duram um pouco menos, acima dos 6 meses eles vão durando um pouco mais, até que lá pelos 5 anos, 6 anos de idade, os ciclos de sono da criança amadurecem e começam a ter a mesma duração dos nossos. Mas até lá é um processo longo, né? Então, um bebê recém-nascido tem o seu ciclo de sono de 40 minutos e ao longo de toda a infância, até os 5, 6 anos de idade, o ciclo da criança vai aumentando junto com o amadurecimento cerebral e vai chegando na duração que tem o ciclo de sono do adulto até chegar em 90 minutos. Ao longo da noite, a gente vai passando por esses ciclos de sono. Quando a criança tem uma associação de sono muito forte, quando ela passa de um ciclo de sono para o outro, ela pode precisar daquela associação de sono que para ela era muito forte para continuar dormindo. Por quê? Porque quando a gente passa de um ciclo de sono para o outro, a gente retoma a consciência brevemente. Quando a criança está muito cansada, está exausta, ela fica num sono mais agitado. São aquelas crianças que se movimentam demais dormindo à noite, são aquelas crianças que nunca relaxam, elas vão sempre superficializando no sono. E aí ela vai precisando dessa associação com muito mais frequência. Por isso que o primeiro passo é ajustar a rotina, trabalhar esse cansaço. E o segundo passo é perceber: essa criança já descansada continua precisando muito das associações de sono dela nas passagens dos ciclos de sono ao longo da noite ou não? Ela já está com uma rotina tão bem trabalhada, esse cansaço foi tão bem minimizado que ela já consegue relaxar muito melhor à noite e ela prolonga esse sono e as associações de sono dela não fazem falta, mesmo ela dormindo mamando no início da noite, mesmo ela dormindo com a chupeta no início da noite. E aqui tem crianças que a associação de sono dela vão atrapalhar e tem crianças que não.
Tem crianças que a associação de sono dela, só por ela estar com a rotina bem tranquila, não interfere em nada no sono noturno dela, tá? Isso é totalmente particular, de criança para criança. Então, depois que a gente passou por aquela primeira etapa, aí sim a gente olha para a criança e fala, ok, como está o sono noturno? Essa criança precisa de uma interferência nessas associações de sono? Ela continua acordando bem menos vezes, mas ela continua acordando requisitando a associação de sono dela? Se sim, aí agora é a hora da gente trabalhar a retirada de cada uma dessas associações de sono, caso a criança tenha mais de uma, e gradualmente a gente vai retirando uma a uma, para que a gente, depois de retirar, consiga passar para a próxima etapa que eu vou explicar daqui a pouco. A retirada de cada associação de sono depende totalmente de que associação de sono é essa, né? Então, se eu tô falando de uma criança que usa chupeta para dormir, eu vou retirar essa associação de sono de uma determinada forma. Se eu tô falando de uma criança que precisa do peito, é outra forma. E dentro do que é a retirada da associação do peito, eu tenho diferentes formas de se trabalhar isso, depende do que os pais preferem. Por isso que a gente ensina diferentes formas no curso. Se eu estou falando de uma criança que precisa da mamadeira para dormir, eu tenho diferentes formas. Se eu estou falando de uma criança que precisa do balanço, de vir para o colo e ser balançada, é outra forma. Uma criança que só dorme em cama compartilhada é outra forma, e por aí vai, tá? Então, dependendo da associação, tem crianças que têm mais de uma, eu vou traçar meu plano, eu vou decidir qual forma que existe para se trabalhar cada associação de sono. Eu vou escolher para o que é a minha preferência, para o que é o estilo de parentalidade da minha família, e eu vou traçar um plano e gradualmente, com o passar dos dias, eu vou retirando associação por associação, como se a gente estivesse limpando o terreno, tá? Isso é muito importante, porque a criança começa a receber a mensagem de que as coisas estão mudando. Ela começa a perceber que a minha mãe ou o meu pai estão mudando a forma como eu durmo. Só que uma coisa por vez, eu não tiro todas de uma vez. E eu tenho um plano de ir mudando e não de estacionar em cada ponto de mudança, porque a hora que eu estaciono, que eu começo uma mudança e estaciono, eu crio raízes no cérebro ali, aonde eu estacionei, e isso a gente não pode deixar acontecer se ali onde você está estacionando no seu processo não é um lugar que você quer manter, porque o cérebro rapidamente cria raízes, que é o que a gente chama de neuroplasticidade. O cérebro vai se adaptando a esse novo normal que você está apresentando para a criança, e ele vai criando raízes e depois vai ficando mais difícil, porque a criança vai se confundindo. Por isso que é importante ter um plano para você saber para onde você está indo e quanto tempo deve durar cada etapa. Isso é muito importante. Agora, por que é que a gente não começa nessa etapa, já que o problema está sendo à noite? Porque uma criança exausta, porque a rotina dela está ruim, porque o cansaço se acumulou por conta da rotina ruim, vai protestar muito mais frente a essas mudanças de retirada de associações de sono. Por quê? Porque ela está exausta, ela só quer dormir, ela não quer fazer mudanças no sono noturno porque ela quer aquela associação para conseguir o que ela quer, que é dormir por conta da exaustão. Então, primeiro a gente retira essa exaustão. Aí a gente, tendo uma criança mais tranquila, ela consegue aceitar muito mais facilmente essas mudanças. E aí a gente, quanto tempo dura cada etapa? Depende do seu nível de ser certinha ou certinho em cada etapa, depende do quanto a criança vai responder para cada uma dessas etapas e o que você vai fazer, porque quem conduz o processo somos nós, não é a criança. Não existe criança de temperamento difícil, não existe. Existe criança exausta parece ter um temperamento muito mais difícil, e existe pais que desistem com muita facilidade, gente. Por isso que é importante você ter seu plano, por isso que é importante você saber qual é o passo 1 do seu plano, qual é o passo 2 do seu plano, qual é o passo 3, qual é o passo 4.
e é isso que a gente está ensinando aqui para vocês, mas que a gente não vai conseguir aprofundar em todas as faixas etárias, em todas as associações de sono, por isso que a gente tem um curso, e eu já vou falar dele daqui a pouco, tá? Então, nessa segunda etapa, você vai ficar em cada uma dessas microetapas dentro da retirada de cada uma das associações, dependendo de quantas associações você tem, dependendo da forma como você escolha retirar a sua associação do peito, da chupeta, porque existe mais de uma forma para retirar cada uma das associações. Então, aqui pode variar de família para família, mesmo que a criança tenha a mesma faixa etária, porque depende de quantas associações você tem, de que forma você vai decidir retirar cada uma. Passada essa etapa, às vezes a gente tem que colocar uma nova associação para retirar outra, isso a gente ensina no curso. Mas passada essa etapa, você vai terminar essa etapa com uma única associação, que é o colo. E aí, a próxima etapa é você decidir como é que tá essa associação do colo. Eu tô feliz com meu filho dormindo no meu colo? Ele vai crescer. Ele vai ficar pesado, o colo vai ficar incômodo para ele e para você. Então, o que a gente recomenda é que você passe para a terceira etapa, que é a etapa de ensinar a criança a dormir com mais autonomia. Por que essa etapa é importante? Não é só porque a criança vai crescer, é também porque a criança vai crescer e o colo vai ficar incômodo e ela vai sentir que ela precisa de espaço, ela vai sentir que ela precisa se movimentar e no seu colo você não consegue, o peso da criança vai ficando enorme, a gente não sustenta. Tudo isso é importante de se levar em consideração para você decidir se você vai querer passar para a terceira etapa ou não. Mas tem um outro ponto muito importante, que é o seguinte: quando a gente retira todas as associações de sono da criança para que ela saiba emendar os ciclos de sono ao longo da noite com mais facilidade e não dependa de nós, adultos, para fazer isso, a gente precisa colocar outra associação de sono no lugar. Porque nós e os animais todos, a gente tem associações de sono para dormir. Todos nós, né? Então a minha associação de sono para dormir, eu preciso deitar de lado, eu só durmo se eu tiver de lado, se eu tiver de barriga para cima, se eu tiver de bruços, eu não consigo dormir. E ao deitar de lado, eu preciso cobrir a minha orelha com lençol, com cobertor, com o que quer que seja. Eu não consigo dormir se eu não tô de lado e se eu não tô com a orelha coberta. Todos nós temos as nossas próprias associações de sono. Pode pensar nas suas. As crianças também precisam desenvolver as delas, porque nós somos seres de hábitos. Os animais são seres de hábitos, todos nós. E dormir é um hábito. Então, quando a gente deita para fazer aquele hábito de dormir, é a mesma coisa que comer. A gente não senta para comer sempre numa determinada posição, com os talheres, com o copo. Tem gente que gosta de comer com a mão esquerda, tem gente que prefere comer com a mão direita, tem gente que está sempre habituado a comer só uma coisa, por exemplo, vou comer todo o arroz primeiro, depois todo o feijão primeiro. São hábitos. Para dormir é a mesma coisa. Se aquele hábito que você tem para dormir não está presente, o seu cérebro não consegue relaxar. É quase como se o cérebro não conseguisse se hipnotizar. Então, na hora que a gente tirou na fase 2 todas as associações de sono da criança, a gente precisa colocar outra coisa no lugar, senão ela fica sem referência. E aí, você substituiu todas aquelas associações uma a uma, talvez pelo colo, talvez por alguma outra associação que você preferiu, e cada associação pode ser substituída por outra coisa. A gente não vai conseguir cobrir todas elas aqui. Só que na fase 3, o ideal é que você consiga fazer com que a criança comece a ganhar mais autonomia para dormir. O que significa isso? Significa ajudá-la a dormir no seu próprio berço ou na sua própria cama, para que ela consiga desenvolver, criar as suas próprias associações de sono. Pode parecer impossível, né? A maioria das famílias fala pra gente: imagina, se eu colocar meu filho no berço ou na cama, ele vai esgoelar, ele vai chorar. Ele nunca é capaz de fazer isso que vocês mostram nesses vídeos de depoimentos que vocês recebem. Acredite, é um processo.
precisa passar por todas essas etapas para que nessa fase o seu filho seja capaz, com a sua ajuda, de conseguir fazer isso. E ele vai conseguir. Se você estiver segura, se você tiver passado pelo passo 1 e pelo passo 2 do nosso método de forma muito bem feita, de forma que você o ajudou a entender que você estava carregando e ajudando ele num processo até chegar ali. E na hora que chegar ali, a gente também dá opções para você decidir se você quer fazer do jeito A, do jeito B, do jeito C. A gente ensina todos esses jeitos no curso. Depende do temperamento da criança, depende do que você prefere. A gente explica tudo. Tem métodos mais rápidos, tem métodos mais devagar, tem método que você dá mais ajuda, tem método que você dá menos ajuda para a criança, né? Então, é um menu onde a gente ensina vocês diferentes formas e ao longo de todo esse processo, vocês contam com a nossa ajuda no fórum de dúvidas do curso, tá? Quando vocês chegam nessa etapa 3, o objetivo é que ao desenvolver as suas próprias associações de sono, a criança consiga emendar os ciclos de sono com muito mais facilidade ao longo de toda a noite, porque ela vai saber voltar a dormir quando ela terminar um ciclo de sono e o sono se superficializa quando esse ciclo termina, ela consegue emendar e começar um novo ciclo de sono porque ela tem agora a própria associação de sono dela, que não depende de outro adulto, que não depende de uma outra pessoa. Só que é o seguinte, lembra, isso só vai se manter assim, isso só vai continuar bom assim se o passo 1 que a gente começou falando se mantiver ao longo de toda a infância muito bem equilibrado. Se você não mantém a rotina da criança equilibrada para que ela não volte a acumular cansaço, para que ela esteja com tudo equilibrado, lembra do tripé? Alimentação, sono e atividade. Pensa num triângulo. Se esses 3 elementos da rotina da criança não estiverem sempre em equilíbrio, conforme ela cresce e as necessidades dela vão mudando conforme ela cresce, em algum momento esse tripé desaba. E aí o que acontece? O cansaço começa a se acumular, a rotina começa a descambar, tudo começa a não dar certo. Quando você vê, os despertares noturnos começam de novo, você precisa ajudar a criança a dormir de volta, uma associação de sono se instala e você regride, tá? A beleza do nosso método é que a gente ensina esses passos para vocês que eu descrevi aqui, passo 1, passo 2, passo 3, para que vocês saibam ao longo de toda a infância saber retomar esses 3 passos, mesmo que a criança regrida, mesmo que a criança volte a acumular cansaço. O que vocês precisam sempre lembrar é que não adianta só tirar as associações de sono e ensinar a criança a dormir sozinha. Se você fizer isso, que é o passo 2 e o passo 3, vai dar errado. Porque o que origina o sono ruim é sempre o passo 1, é sempre a rotina ruim que faz o cansaço se acumular. Então, saber esse processo todo te dá autonomia, te dá liberdade, te dá segurança de que se em algum momento, ao longo da infância, a coisa regredir, você aprendeu o caminho, você sabe retomar. Você só precisa das informações corretas para a faixa etária nova do seu filho no momento em que as coisas regredirem. Mas o caminho você sabe trilhar, você aprendeu. Você não foi lá e fez um método de treinamento de sono noturno como eu fiz no meu filho mais velho e me arrependo. Porque eu não sabia nada disso. Eu não sabia desses 3 passos, eu não sabia desse processo. E eu fiz só ele dormir, custasse o que custasse. Eu não fui nada respeitosa com ele. E eu não quero isso para vocês. Eu acredito nesse processo. Eu já vi esse processo acontecer muitas e muitas vezes com as centenas de famílias com as quais a gente já trabalhou de perto, de forma personalizada, acompanhando essas famílias todos os dias, ao longo de 45, 60 dias, que é o que dura as nossas consultorias personalizadas. Então eu sei que esse caminho é correto, que esse caminho é respeitoso com a criança. A gente tem 3 faixas etárias. A primeira é para gestantes e bebês de 0 a 6 meses.
A segunda é de 7 a 17 meses e a terceira de 18 meses a 3 anos. A necessidade de rotina e a forma de se ajustar ao sono muda completamente conforme a criança cresce, tá? Então, o que a gente ensina no nosso curso de 0 a 6 meses é completamente diferente do que o que a gente ensina no curso de 7 a 17 meses, não em termos do nosso método. O nosso método permanece igual para os 3 cursos, mas a necessidade da criança muda. Por isso que a gente tem 3 cursos para 3 faixas etárias. Você precisa ir acompanhando conforme a criança cresce. Caso você perceba que o que você aprendeu em uma faixa etária, você está escorregando conforme a criança cresce. Tem famílias que fizeram o nosso curso de 0 a 6 meses, hoje a criança está com 3 anos e eles nunca precisaram dos cursos das faixas etárias seguintes. Mas tem famílias que em algum momento começam a achar que uma outra idade da criança, mais para frente do que a faixa etária do curso que eles fizeram anteriormente, está mais desafiadora, eles estão perdendo a mão, a rotina parece estar escorregando, pode ser que ali a criança esteja passando por uma fase de transição de soneca e os pais não estão sabendo adaptar a rotina, não estão sabendo como que a coisa tem que ser gerida, e aí nesses casos a gente recomenda que você faça o curso da faixa etária seguinte para não deixar a coisa escorregar. O objetivo aqui é você manter a rotina, manter as necessidades da criança bem atendidas por todas as faixas etárias, sem que você não saiba o que tem que fazer. Porque se você não souber o que tem que fazer, recorre à informação. Isso é muito importante, tá? Os nossos cursos têm 6 meses de acesso. Dentro do curso, a gente tem entre 8 e 9 módulos, depende da faixa etária. Os módulos são compostos por videoaulas e por uma apostila. O material é super didático, o coração do curso são as videoaulas, então a gente recomenda que você comece estudando pelas videoaulas, porque nos ver falando, nos ver explicando, nos ver demonstrando, tem muita demonstração nas videoaulas também, faz toda a diferença. Apesar disso, as apostilas são super completas. As apostilas têm fluxogramas, têm gráficos, ela é super ilustrada. Ao todo, em cada faixa etária, a gente está falando aí de 270 páginas mais ou menos, cada apostila de cada faixa etária. Podia ser um livro, né? Ela é super bem escrita, ela é super bem produzida. Eu e a Jéssica, a gente investiu muito na qualidade da informação, na qualidade do material, porque a gente sabe que vocês são mães cansadas e que vocês precisam de detalhes para saber exatamente o que vocês precisam ajustar, porque informações genéricas a internet tem aos montes, não é verdade? Além dos 6 meses de acesso, além desses materiais, a gente tem o fórum de dúvidas, então cada módulo do curso conta com seu próprio fórum de dúvidas. Vocês registram ali as suas dúvidas ao longo do processo. A gente recomenda que vocês estudem primeiro o curso para depois registrar as dúvidas de vocês, porque muitas vezes a sua dúvida que você vai tendo numa determinada aula, ela vai ser respondida conforme você vai avançando no seu estudo. Mas a gente responde o fórum de dúvidas todos os dias. Além disso, a gente tem os bônus que compõem o curso. Então a gente tem 7 bônus. Alguns deles são aulas gratuitas de parceiras nossas do mundo materno-infantil que complementam o curso. Então a gente tem nutricionista infantil, a gente tem fonoaudióloga, a gente tem especialista em parentalidade positiva, a gente tem pediatra, a gente tem aula de consultoria de amamentação e temos aulas próprias nossas que também são bônus do curso. Bom, eu vou ler aqui para vocês um pouquinho algumas das coisas que estão relacionadas aqui, que vocês vão aprender com o nosso curso, só para vocês terem uma ideia da quantidade de problemas que o nosso curso te ajuda a resolver. Como resolver os vários despertares noturnos, como ajudar o bebê a não lutar contra o sono, como lidar com as transições de sonecas, como gradualmente ajudar o bebê a aceitar o berço, melhorar e resolver a dependência da criança só dormir mamando, como melhorar o sono na cama compartilhada. Pessoal, a lista é gigante.
tá? Então assim, eu acho que a minha mensagem aqui para vocês, para não precisar ficar lendo essa relação de tantos problemas que o nosso curso ajuda a resolver, é para que vocês não achem que só numa consultoria personalizada você vai conseguir resolver o seu problema. O curso e o método, mais do que nada, é muito completo. Ele de verdade vai te ajudar com qualquer que seja o problema do seu filho. E se você tiver dúvida, o nosso suporte no Fórum de Dúvidas serve para isso. Muitas famílias nesse momento falam: nossa, isso daí não é para mim, eu já fiz outro curso online, eu já tentei resolver sozinha, eu realmente preciso de uma pessoa segurando a minha mão todo dia. É para isso que o Fórum de Dúvidas serve, né? Ou então tem gente que fala: mas eu acho que é tudo muito genérico, porque o meu problema é muito específico. Eu já estive no seu lugar. Eu já contratei 2 consultoras de sono. A Jéssica, minha sócia, também já contratou. A gente sabe que quando a gente tem um problema como esse que você está enfrentando, a gente tende a achar que o nosso problema é único, né? Ninguém mais passa por aquilo que a gente está passando. Então, se eu não conseguir encontrar solução na internet, provavelmente eu preciso de uma especialista que olhe só o meu problema, porque ele é muito específico. Não é verdade. Não é verdade. A gente que já estudou sobre isso, que tem experiência, que já passou por ajudar tantas famílias, não tem nenhum problema, depois desses anos todos que a gente já trabalhou de forma tão personalizada com tantas e tantas famílias, não tem nenhum problema que hoje as famílias cheguem para nos apresentar que os filhos sofrem de sono, que a gente fale: ui, esse eu nunca peguei. Não existe. Não existe. A gente já passou por todos os problemas que as famílias enfrentam com sono infantil. Só que quem está vivendo acha que o seu problema é único, que o seu problema é específico. Não é, tá? Não é, acredite. E muitas vezes o problema que você está vivendo tem como causa exatamente a causa do problema que a outra pessoa está vivendo. Então, porque o reflexo no seu filho é diferente do reflexo do filho dela, vocês acham que a raiz do problema de vocês é diferente, mas ela é igual. E muitas vezes passa pelo passo 1, pelo passo 2 e pelo passo 3 do método que eu compartilhei com vocês aqui hoje. Por isso que o nosso método é tão completo. Porque por mais que o reflexo das crianças sejam diferentes do que elas estão vivendo em relação à dificuldade com sono, a raiz da enorme maioria dos problemas é a mesma. E eu não estou querendo simplificar, mas é assim que funciona, tá? Por isso que a gente consegue ajudar vocês com todos os problemas que vocês têm. Bom, então se você quer se juntar ao grupo de mães que dorme bem e que aplica o ciclo positivo do sono ao longo de toda a infância, clica no botão aqui embaixo, se inscreva e receba agora mesmo o e-mail com seu login e senha de acesso ao curso. Eu te vejo lá do outro lado no Fórum de Dúvidas. Até mais!